E aí pessoal, beleza? Hoje vamos tratar sobre uma lei que muitos não gostam, conhecido até por Lei do Cão. É a Lei 8666. E uma das melhores formas de se estudar é resolvendo questões de prova. Então vamos, sem mais demora, para a primeira questão. Julgue itens subsequentes relativos a processos licitatórios. Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o convite. Questão errada. Vamos ver o que diz o artigo 22, parágrafo 3º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Técnico, científico ou artístico, científica. Então daqui você já vê que a questão está errada e diz respeito ao quê? A concurso e não convite. Mediante a instituição de prêmios ou remunerações aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Esse aqui é um assunto muito cobrado. Para você memorizar concurso e o prazo que a banca pode colocar, por exemplo, 30 dias, 35 dias, você vai memorizar da seguinte forma. Concurso aqui, imagino que você é nomeado para tomar posse, segundo a Lei 8.112, você tem até 30 dias. E quando você toma posse para entrar em exercício, tem um prazo de até 15 dias, 30 mais 15 igual a 45. Então, quando se tratar de concurso, antecedência mínima de 45 dias. Usar esse meio para memorizar com facilidade. Aqui eu coloquei o comentário aqui. Cabe salientar que é de suma importância a leitura da lei seca. Abaixo deixarei o artigo e seus derivados que você precisa saber, pois são muito cobrados em provas. Aí aqui eu coloquei o artigo 22, modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e pregão. Não, mas leilão. Então cuidado que a banca pode colocar pregão. E esse daqui já foi cobrado em questão de prova de concurso. Então você precisa memorizar esses 5 itens, que são modalidades de licitação. Esses parágrafos também, para complementar, eu resolvi colocá-los aqui, pois também são muito cobrados em provas. Por exemplo, às vezes coloca-se as características referentes à tomada de preços e diz que é concorrência. Ou coloca as características que dizem respeito à concorrência e diz que é convite. Então é importante você memorizar as palavras-chave para que você não vai errar na prova. Por exemplo, concorrência é modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então aqui, palavras-chave, concorrência, fase inicial, habilitação. E o restante você vai ler de forma corriqueira. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de quê? Do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Palavras-chave: tomada de preços até o terceiro dia. Então aqui você tem que memorizar que a banca pode colocar até o segundo dia, até o quarto dia, anterior à data de que a banca aqui também altera esse termo aqui, em vez de colocar da data do recebimento das propostas, pode colocar qualquer outro assunto aqui, como já foi cobrado em prova. Então, concorrência, memoriza, fase inicial, habilitação, tomada de preços até o terceiro dia, anterior à data do quê? Do recebimento das propostas. Observada a necessária qualificação. Convite.
É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Aqui você já vê de cara duas possibilidades. A banca pode cobrar apenas cadastrados, somente cadastrados, estará errado, cadastrados ou não. Escolhidos e convidados em mínimo de quanto? 3. Pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia de quê? Do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de quê? Até 24 horas de quê? Da apresentação das propostas. Então aqui tem muitas informações importantes. Convites, cadastrados ou não, mínimo 3, número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Convite, cadastrados ou não, mínimo de quantos? De 3. Afixará a cópia. Onde será afixada a cópia? Do instrumento convocatório. Afixará a cópia de quê? Do instrumento convocatório. Antecedência de até 24 horas. A banca pode colocar até 48 horas, então muito cuidado aqui também. De quê? Da apresentação das propostas. Então, para memorizar: concorrência, fase inicial, habilitação, tomada de preços até o terceiro dia anterior de quê? Da data do recebimento das propostas. Observada a necessária qualificação. Convite, cadastrados ou não, mínimo de quanto? 3, pela unidade administrativa, ao qual afixará em local apropriado cópia do quê? Do instrumento convocatório. Antecedência de 48 horas? Não, mas até 24 horas. Apresentação de quê? Das propostas. Então, memorize os pontos mais importantes. Próximo, concurso. É modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, que foi a primeira questão, mediante a instituição de que prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quanto? 45 dias. O que eu falei no começo do vídeo? Concurso público. Quando a pessoa é nomeada, ela tem até 30 dias para tomar posse, e tomando posse tem até 15 dias para entrar em exercício, segundo a Lei 8.112. Então, 45 dias, você vai lembrar o que é concurso. Concurso é um conhecimento que supõe que nos estudos tem que ter um conhecimento técnico e tal, ser bastante qualificado. Concurso, você sendo aprovado, você vai ganhar o quê? Prêmio, reconhecimento, e vai ter o quê? Uma remuneração boa. Estou aqui fazendo analogia em referência ao concurso público em geral, para você memorizar que essas características aqui dizem respeito a concurso público, modalidade de licitação. Leilão. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis. Prevista no artigo 19, a quem ofereceu maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então, mais uma vez, para ficar impregnado na sua mente: concorrência, fase inicial, habilitação, tomada de preços até o terceiro dia anterior à data do procedimento das propostas, observada a necessária qualificação. Convite, cadastrados ou não, mínimo de 3 pela unidade administrativa, fixará tal cópia do instrumento convocatório. Convite, antecedência de até 24 horas, de que? Da apresentação das propostas. Concurso técnico, científico ou artístico, prêmios ou remuneração, antecedência mínima de 45 dias. Leilão. Bens móveis inservíveis ou apreendidos ou penhoráveis, alienação de bens imóveis, maior lance
igual ou superior ao valor da avaliação. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça, o parágrafo 3º diz respeito a convite. Então, aqui está se tratando do convite. Então, na hipótese do convite, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é facultativo? Não, mas é obrigatório o convite. Aqui a banca pode colocar facultativo a, no mínimo, convite, no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Repetindo, na hipótese de convite, que é o parágrafo 3º, existindo na praça mais de quantos? 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório, a banca pode colocar facultativo, estará errado, o convite a no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados. Isso aqui já foi cobrado em prova, então fique atento. Quando por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º, que diz respeito a convite, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de quê? Repetição do convite. Então, essa parte aqui também já foi cobrada em prova. Novamente, quando por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados for impossível a obtenção do quê? Do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º, que diz respeito ao convite, essas circunstâncias deverão, que é diferente de poderão, aqui é obrigatório ser devidamente o quê? Justificadas no processo, sob pena de quê? Repetição do convite. Aqui também é muito cobrado. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. É muito fácil de memorizar isso aqui e é muito cobrado em prova, então memorize. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinações. Vedada a criação de outras modalidades ou combinação. Então, memorize esse daqui. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, tomada de preços. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, tomada de preços, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31 que comprove a habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. Vamos para mais uma questão. A partir da Lei 8666, julgo o item a seguir. Na execução do contrato, o contratado não pode subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento. Questão errada. Vamos ver o que aqui diz o artigo 72. O contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. Então, na execução do contrato, o contratado pode subcontratar partes. Da obra, do serviço ou do fornecimento. Aqui, o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade contratuais, poderá. E aqui diz o que? Que não poderá.
Então fique atento. Leitura do que? Lei seca. Crie o hábito de ler a lei seca. Aí eu coloquei aqui, criar o hábito de ler a lei seca, pois através disso você acertará muitas questões. Então, tendo conhecimento aqui da lei seca, teria acertado. Então, fique atento quando a banca colocar poderá, o artigo dizer poderá, que a banca pode beber, muito bem dizer que não poderá, como foi aqui a questão, e não é questão difícil, mas tem que estudar a lei seca também. Digo o item subsequente relativos a processos licitatórios. A modalidade licitatória concorrência admite que se estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes interessados. Questão correta. Vamos ver aqui o que diz o artigo 114, parágrafo 2º. O sistema instituído pela lei não impede a pré-qualificação. Admite a pré-qualificação de licitantes nas concorrência a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. A pré-qualificação, na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei relativas à concorrência, pré-qualificação, concorrência, a convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da documentação. Então a questão está o quê? Correta. Como vocês podem perceber, uma importância tal, leitura, então eu deixei aqui também para complementar a informação. Questão correta. As bancas costumam muito parafrasear o artigo, parágrafo, inciso, então precisam ter que decorar isso. Decora só as palavras-chave e procure entender os artigos e seus derivados. A partir da Lei 8666, julgo o item. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão, em particular, a seguinte sequência. Projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Questão correta. Olha o que aqui diz o artigo 7º e seus respectivos incisos. A licitação para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência. Projeto básico, projeto executivo, projeto das obras e serviços, artigo 7º da Lei 8666. Então a questão está correta, lei seca. Considerando as disposições da Lei 9.784, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e da Lei 8666, sobre licitações e contratos, julgo o item a seguir. Quando for tecnicamente justificável, será permitida a realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e especificações exclusivas. Quando for tecnicamente justificável. Questão correta. Vamos lá. É vedada, artigo 7º, parágrafo 5º. Todos os artigos, a lei que estou citando aqui diz respeito à Lei 8666. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada previsto e discriminado no ato convocatório. Então aqui no caso, daqui até aqui,
é a regra, aqui é a exceção, essa daqui é a exceção da regra. Então, a questão está correta. Veja bem, ó. É verdade a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas. Marca, características e especificações exclusivas. Aqui é permitido, mas no caso aqui, quando for tecnicamente justificável, que é a exceção aqui. Aqui é a exceção e aqui é a regra. Então, a questão está correta. No tocante a licitações e a contratos no âmbito da administração pública, julgo o item a seguir. No regime de execução indireta por empreitada por preço global, execução indireta empreitada por preço global, o poder público contrata terceiros para a execução de obra por preço certo e total. Vamos lá, a questão está correta. Vamos ver o que diz o artigo 6º, inciso 8º. Para fins desta lei, considera-se execução indireta a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: empreitada por preço global, quando se contrata a execução de obra ou serviço por preço certo e total. Então, a questão está o quê? Exata. No regime de execução indireta por empreitada por preço global, o poder público contrata terceiros para a execução de obra por preço certo e total. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Questão correta. Artigo 6º, inciso 8º. Julgo o próximo item relativos a compras no setor público. Para que um edital de licitação seja impugnado, devido ao descumprimento de normas e condições por parte da administração pública, é necessário que o interessado na impugnação comprove participação no procedimento como licitante. Questão errada. Não há necessidade que o interessado na retrocitada impugnação comprove sua participação em procedimento como licitante. Vamos ver aqui o que diz o artigo 41, parágrafo 1º. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a qual se acha estritamente vinculada. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade. E aqui diz o quê? Que é necessário que o interessado na impugnação comprove participação em procedimento como licitante. Errado, porque no caso aqui é o quê? Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade. Aí, continuando, na aplicação dessa lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 3º, artigo 113. Então, a resposta está aqui, nessa primeira parte aqui. Então, questão errada aí, eu estou quase perdendo a voz aqui. Mas vamos lá. Julgue o próximo item relativo às modalidades de licitação. A concorrência pública pressupõe uma fase preliminar, denominada habilitação, que habilita os que poderão participar da fase seguinte, a de classificação. Conforme artigo 22, parágrafo 1º, concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial, concorrência, fase preliminar, que é a mesma que inicial, de habilitação preliminar,
preliminar denominado de habilitação, comprova e possui os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto. Ou seja, o candidato, conseguindo os requisitos mínimos, ele será o quê? Habilitado para poder participar da fase seguinte, que é a de classificação. Então, a questão está parafraseando o artigo 22, parágrafo 1º, ou seja, diz a mesma coisa através de palavras diferentes, de formação do texto de forma diferente. Por isso que eu sempre digo, não decore o artigo todo, decore só as palavras-chave e procure compreender o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha, e você vai conseguir isso também resolvendo inúmeras questões de prova. Então aqui a questão está correta. Próximo. Considerando a legislação pertinente à licitação e contratos administrativos de algum item subsequente, desde que o serviço seja de natureza singular, a contratação de empresa de notória especialização para realizar a capacitação de servidores públicos poderá ser feito por meio de dispensa de licitação? É errada a questão. Qual será o meio? Inexigibilidade. Pois se trata, coloquei aqui, de inexigibilidade e não de dispensa de licitação. Vejamos o que diz o artigo 25, inciso 2, combinado com o artigo 13 da Lei 8.666. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Para fins desta lei, o artigo 13. O artigo 13 foi citado aqui. Considera-se em serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. E aqui o que é? Capacitação de servidores, que é o mesmo que treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Aqui se encaixa no artigo, inciso 2 do artigo 25 e diz respeito à inexigibilidade. Complementando aqui, por exemplo, inexigibilidade, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 3 tal, de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização. Agora uma informação nada a ver com o que está aqui, mas que cai em prova também. A inexigibilidade é vedada para serviços de publicidade e divulgação. Então, aqui está informação importantíssima, que também é muito cobrado em prova. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Vedado, inexigibilidade, publicidade e divulgação. Memorize isso. Eu coloquei aqui tal que o artigo 25 é de suma importância, pois você sabendo ele, caso a banca informe um inciso que diz respeito à dispensa de licitação e diga que se trata de inexigibilidade, você acertará a questão por eliminação. Assim, deixarei esse artigo abaixo para que você memorize. Por exemplo, aqui tem os 3 incisos que diz respeito à inexigibilidade. A banca pode pegar um inciso que diz respeito à dispensa de licitação do artigo 24, que é enorme, em inúmeros incisos, e dizer que é inexigível. Mas você memorizando as partes que dizem respeito à inexigibilidade, por eliminação você vai saber que a questão estará errada. Vamos lá. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedado, ou seja, excetuada, ou seja, exceto, preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou serviço, pelo sindicato, federação e confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Aqui estão as partes mais importantes do inciso que você precisa memorizar. Porque, por exemplo, aqui a banca pode cobrar inexigível, tal, colocar aqui, e em vez de colocar vedada, pode colocar inclusive a preferência de marca. Então, cuidado, aqui é exceto preferência de marca e não inclusive. Assim como é o mesmo que inclusive preferência de marca. Por exemplo, a aquisição é inexigível tal inviolabilidade especial para aquisição de materiais e equipamentos dos gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, exceto preferência de marca. E a banca pode colocar inclusive preferência de marca, estará errado. E se ela colocar também assim como a preferência de marca também estará errado. Então, cuidado com esses pontos importantes. Aqui também 3 pontos importantes. Sindicato, federação, confederação patronal. A banca pode fazer uma troca aqui, colocar outras coisas. Ou ainda, entidades equivalentes, ou seja, inclusive entidades equivalentes. A banca pode colocar exceto entidades equivalentes, aí estaria errado. Então, atenção. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização vedada, a inexigibilidade em relação ao quê? Publicidade e divulgação. Ou seja, exceto a inexigibilidade, publicidade e divulgação. Mais uma aqui, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente, ou através de, colocar aqui, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Inexigível para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado por quem? Pela crítica especializada ou opinião pública. Duas situações aqui. E por fim, vamos para a última questão. Acerca de licitação em contratos administrativos, jogo item que se segue. É permitida combinação das modalidades de licitação previstas na Lei 8.666, de modo a propiciar ao gestor maior flexibilidade nas contratações públicas. É permitida a combinação de modalidades de licitação? É errado. Olha o que diz o artigo 22, parágrafo 8º. É vedada criação de outras modalidades de licitação ou a combinação. Então, o artigo 22, parágrafo 8º, diz que é vedado e não permitido. Então, minha voz praticamente acabou, mas eu creio que foi produtivo. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Uma forma muito boa de se aprender é resolvendo questões, por mais que seja a tal da Lei 8.666, conhecida como Lei do Cão por alguns, porque realmente é muito chato. Mas o objetivo é ser aprovado no concurso público, então não tem que pensar na chatice da lei, mas se imaginar tomando posse no cargo público. E o ano 2020, eu acredito que será o ano da sua aprovação. Não desista, persevere. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Bons estudos, ótimo 2020 e fui!